Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 3. A pregação no deserto. No capítulo 3 de Mateus, vemos João Batista desenvolvendo seu ministério no deserto da Judeia. Ele começou a pregar sobre o reino de Deus e a chamar as pessoas para serem batizadas em arrependimento. Além disso, ele declarou que haveria alguém maior do que ele para julgar e purificar a terra de todas as impurezas. João Batista convidou todos os seus ouvintes a se arrependerem. Ele os advertiu sobre a farsa religiosa e os encorajou a produzir o fruto do arrependimento sincero. Durante um de seus ministérios e batismos, João Batista foi surpreendido pela aparição de Jesus Cristo. Ele ficou surpreso ao saber que o Senhor foi batizado por ele e João, por sua vez, relutantemente entendeu que esta era a vontade de Deus e foi batizado por Jesus. Contexto histórico. De acordo com o contexto, antes de entrar no terceiro capítulo do Evangelho de Mateus, há algumas coisas que devemos examinar. Primeiramente, o capítulo 2 termina quando Jesus era criança. O terceiro capítulo começa quando Jesus tem 30 anos. Quero dizer, há um intervalo de 30 anos de silêncio entre esses dois capítulos. Por que é isso? O que aconteceu nesses 30 anos? Jesus veio para ser o Salvador do mundo, e por 30 anos, exceto pela Páscoa, quando seus pais o trouxeram para Jerusalém, ele nunca foi à Palestina a não ser a última casa do povo em que viveu. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 3. Versículos 1 a 9. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais, de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 1. A pregação de João Batista. Naqueles dias significa, durante o tempo de residência de Jesus de Nazaré, em vez de, durante o reinado de Arquelau. Afinal de contas, Arquelau reinou de 4 a 6 a.C. muito cedo para João, o Batista ter iniciado seu ministério, uma vez que ele deveria ter menos de 12 anos. No uso do Antigo Testamento, naqueles dias, geralmente se referia a um tempo de cumprimento profético, Isaías 10 verso 20. Mateus provavelmente usou a expressão em conjunto com suas referências à profecia cumprida, para enfatizar que promessas de Deus estavam se cumprindo por intermédio de Jesus e João Batista, arauto e precursor do Messias. A localização do ministério de João, deserto da Judeia, faz lembrar o ministério do profeta Elias, 1 Reis 17 verso 3, o qual, conforme criam muitos judeus, apareceria novamente para preparar o caminho para o Messias. Mateus 17 versos 10 ao 13. Joséfo descreve o ministério de João de maneira que se ajusta bem de perto aos relatos dos evangelhos. Versículo 2. A pregação sobre o arrependimento. A mensagem de João focalizava o arrependimento e a vinda do reino do céu. Jesus enfatizou a mesma coisa desde o início de seu ministério,
Ver nota em Mateus 4 verso 17. O reino é definido como o governo que Deus exerce por meio da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. O chamado, arrependei-vos, significa que devemos abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. Versículo 3. A preparação dos caminhos. A aplicação que Mateus fazenda de Josué 40 verso 3, a João Batista, nos fala tanto de Jesus quanto de João Batista. Afinal de contas, em seu contexto original, a profecia falava de alguém que prepara o caminho para a vinda de Yeshua, o Filho de Deus. Ao usar o texto a respeito da vinda de Yeshua para descrever a vinda de Jesus, Mateus proclamou que Jesus é divino. Versículo 4. As vestes de João. As vestes de João eram semelhantes às de Elias, segundo Reis 1 verso 8, e seu ministério e estilo de vida se comparavam também ao de Elias, e incluíam sua residência no deserto da Judéia, sua dieta austera, seu chamado para que Israel se arrependesse, e sua confrontação com um rei mau e sua esposa. Jesus explicou o sentido destes paralelos em Mateus 11 verso 14. Versículos 5 e 6. O batismo no Rio Jordão. Embora os judeus exigissem que os gentios descessem as águas para se converterem do paganismo ao judaísmo, João requer que também os judeus arrependidos fossem batizados. Esta ousada mudança implicava que os judeus não pertenciam a Deus simplesmente em virtude de serem descendentes de Abraão, ver nota em versos 7 ao 9. Assim como qualquer outra pessoa, os judeus étnicos precisavam arrepender-se para entrar no reino vindouro. Ao contrário das repetitivas lavagens rituais de outros grupos religiosos, o batismo de João parece ter sido um evento único associado a um arrependimento permanente e a uma vida transformada. Versículos 7 ao 9. Os frutos dignos do arrependi. Em Mateus 2 verso 4, os chefes dos sacerdotes e os escribas identificaram o lugar do nascimento do Messias, mas não fizeram esforço algum para visitá-lo. Pelo contrário, a atenção deles estava voltada para o poder mundano. A descrição negativa é agora seguida pela acusação de João, de que os principais sacerdotes dos judeus eram uma geração de víboras. Ver nota em Mateus 12 verso 34, fugindo da ira de Deus vindoura. João enfatizou que o reino vindouro seria acompanhado por bênçãos para o povo de Deus e por punição, para os que não se arrependerem. João sabia que os fariseus e saduceus não tinham a intenção de confessar os seus pecados porque presumiam que a descendência de Abraão garantia que eles escapariam da ira de Deus. Esta crença se refletiu na Misná, que declarou: todo Israel terá parte no mundo vindouro. A declaração de João sobre fazer surgir filhos de Abraão destas pedras envolve um jogo de palavras em aramaico. A palavra filho, bem, soa de modo parecido à palavra pedra, eben. Uma pedra não possui qualquer valor intrínseco, no entanto, o Deus Todo-Poderoso pode transformar rocha inútil em uma pessoa e incluí-la em seu povo pactual se assim o desejar. Isaías 51 versos 1 e 2. Consequentemente, a descendência de Abraão não dava aos judeus motivos para vanglória. A advertência de João prenuncia a incorporação dos gentios crentes no povo de Deus, um importante tema no Evangelho de Mateus. Versículos 10 ao 17. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João,
junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 10. As árvores que não dão bons frutos. Assim como o dono de um pomar punha o machado às árvores improdutivas, assim também Deus punirá aqueles que deixarem de produzir fruto dignos de arrependimento. Verso 8. Nos ensinos de João e de Jesus, fruto representa as boas obras que resultaram de uma milagrosa transformação interna. Mateus 7 versos 15 ao 20. Mais tarde, a maldição da figueira e a parábola dos lavradores perversos ilustrarão as consequências de se deixar de produzir bons frutos. Mateus 21 versos 18 ao 22. Versículo 11. O arrependimento e o batismo. A remoção dos calçados do dono era uma tarefa tão humilde que os hebreus possuidores de escravos ou servos não podiam exigi-la de escravos hebreus. Todavia, João se viu como indigno de efetuar para Jesus a própria tarefa que os escravos eram dispensados de fazer. João Batista expressou sua profunda humildade porque Jesus era mais poderoso do que ele, e este grande poder se expressava por meio de um novo batismo que era imensamente superior ao de João. O batismo de João era uma expressão pública de arrependimento, mas este batismo não podia mudar o coração de uma pessoa. Jesus, porém, batizou os arrependidos com o Espírito Santo, e os tornou santos por meio de uma transformação interna. A citação que Mateus fez de Jeremias 31 verso 15 em Mateus 2 verso 18 pretendia, provavelmente, trazer à lembrança dos leitores a promessa do novo pacto, Jeremias 31 versos 31 ao 34. A referência ao batismo com o Espírito recorda a promessa relacionada em Ezequiel 36 versos 24 ao 27 na qual Deus declarou: E eu colocarei o meu Espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os farei. Esta obra do Espírito foi salientada novamente no batismo de Jesus. Jesus teria o poder para transformar o caráter humano de um modo que João não podia. Jesus também batizaria o povo com fogo, uma referência ao julgamento divino contra pecadores impenitentes. Versículo 12. A separação do joio e do trigo. A joeira era usada para lançar os grãos de trigo ao ar para separar do joio. O vento soprava a casca inútil, chamada palha, para longe enquanto os grãos, sendo mais pesados, caíam na eira. A palha então era recolhida e queimada. A parábola de João descrevia, assim, um futuro julgamento divino no qual todas as pessoas são joeiradas, tendo como resultado que os seguidores do Messias serão preservados por Deus, enquanto os impenitentes são juntados para a punição. Apesar de a palha ser altamente inflamável e rapidamente consumida pelo fogo, dando possivelmente a impressão de que o julgamento divino é apenas temporário, João deixou claro que o fogo que aguarda os impenitentes nunca se apagará. A punição de Deus contra os pecadores impenitentes é eterna. Versículo 13. O batismo de Jesus. Aparentemente, Jesus e sua família ainda viviam em Nazaré, na Galileia, nessa ocasião. Versículo 14. A santidade de Jesus. João o impedia porque reconhecia a superioridade de Jesus. Além disso, por sua declaração, o batismo identificou Jesus como o santo que viria depois dele. Verso 11. João sabia que ele necessitava do batismo de Jesus, o batismo com o Espírito, mas ele também compreendia que o Jesus sem pecado não buscava a água do batismo como expressão de arrependimento.
Versículo 15. Jesus insiste no batismo. Jesus explicou que o batismo era essencial para a sua perfeição. Jesus desejava agradar seu Pai, obedecendo às ordens dos profetas. João foi o maior dos profetas, Mateus 11 versos 9 ao 13, identificando-se com a causa dos justos de Deus entre o povo. Se ele tivesse se recusado a participar do batismo de João, Jesus se assemelharia a um rebelde, em vez daquele que veio para cumprir toda a justiça. Versículo 16. A consumação do batismo de Jesus. O abrir dos céus demonstra que tanto a voz quanto o Espírito descendente procediam do céu e eram divinos. Os judeus do primeiro século associavam a pomba ao Espírito, uma vez que Gênesis 1 verso 2 descreve o Espírito movendo-se sobre a face das águas. O verbo hebraico traduzido por mover-se é o mesmo termo usado para descrever um pássaro agitando rapidamente as asas. Consequentemente, tanto os rolos de Qumran como o Talmud associam o Espírito de Deus em Gênesis 1 verso 2 com a pomba. A descida do Espírito alude assim a Gênesis 1 e identifica Jesus não somente como alguém capacitado pelo Espírito, mas também como alguém que traz nova criação, 2 Coríntios 5 verso 17. Versículo 17. A voz de Deus. O Pai fala diretamente somente 2 vezes em Mateus, aqui no batismo de Jesus e mais tarde na transfiguração. Em ambas as ocasiões, ele identificou Jesus como seu filho e expressou que o aprovava. Ver nota em Mateus 17 verso 5. As palavras do Pai no batismo de Jesus combinam 2 textos importantes do Antigo Testamento, Salmo 2 verso 7 e Isaías 42 verso 1. O Salmo 2 era um cântico entoado na coroação de reis de Israel. Ao aplicar este texto para Jesus, o Pai o identificou como um rei divinamente designado que reinaria com autoridade divina e cujo reino se estenderia aos confins da terra. Salmo 2 versos 1 ao 12. A alusão a Isaías 42 identificou Jesus como servo, a figura messiânica que, segundo a promessa de Isaías 53 verso 5, seria ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. Mateus 12 versos 18 ao 21 explicitamente aplica Isaías 42 a Jesus, e Mateus 8 verso 17 claramente aplica Isaías 53 a Jesus. Com este contexto do Antigo Testamento em mente, vemos que as palavras do Pai identificam Jesus como Rei e Salvador. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 3. O ministério de João Batista. Mateus 3 nos apresenta João Batista, um profeta que veio preparar o caminho para Jesus. Isso nos ensina sobre a importância da preparação espiritual e do arrependimento antes de encontrar o Messias. O batismo de Jesus. Neste capítulo, Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. Isso nos mostra o exemplo de Jesus em cumprir toda a justiça e nos ensina sobre a importância do batismo como um ato de obediência e identificação com Cristo. A voz do Pai e a descida do Espírito Santo. Após o batismo de Jesus, uma voz do céu é ouvida dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Além disso, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Isso confirma a identidade divina de Jesus. O chamado ao arrependimento. João Batista prega um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, preparando o caminho para a vinda do reino de Deus. Isso nos lembra da importância do arrependimento como um requisito para experimentar a salvação e a transformação espiritual. O julgamento e a promessa do Messias. João Batista adverte sobre o julgamento iminente e exorta as pessoas a produzirem frutos dignos de arrependimento. Ele também aponta para o Messias que está por vir, aquele que trará o julgamento e a salvação final. Isso nos desafia a viver vidas de retidão e a estar preparados para o retorno de Cristo. Conclusão. Concluímos, portanto, que se alguém tem uma visão, sua questão imediata é como tornar essa visão uma realidade. É preciso encontrar uma maneira de transformar o sonho em uma realidade concreta. Diante disso,
Este foi exatamente o problema que Jesus enfrentou. Ele veio para levar as pessoas a Deus. O que devo fazer? Que método você vai tomar? Você adotará os métodos de um poderoso conquistador ou um amor paciente e sacrificial? Este é o problema exposto na tentação. Ele aceitou a tarefa e cumpriu a vontade de Deus aqui na terra. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.